Queridos irmãos, eu quero falar com vocês hoje um assunto bem prático, tirado aqui desse texto muito conhecido, onde Jesus censura os escribas e os fariseus, os fariseus eram uma das seitas judaicas mais radicais, mais religiosas, no tocante à observância da lei. Aliás, eles acrescentavam ali 600 outras regras e costumes que a lei de Moisés não mencionava. E à luz dessa repreensão de Jesus, repreendendo os fariseus, eu quero falar com vocês sobre o perigo da religiosidade, como não ser um religioso, e o perigo que nós incorremos em sermos religiosos. Esse texto então ele vai abarcar duas classes de pessoas. Aqui são traços de um não convertido. Geralmente o não convertido, não regenerado, ele se esconde debaixo da religião, dos seus usos, dos seus costumes, da sua liturgia, e ele professa uma fé não legítima, não verdadeira, e ele é mais fiel à liturgia, aos ritos da sua religião, do que propriamente o Senhor Jesus. Então, o religioso nada mais é que o ímpio, o não convertido. Mas também abarca outro grupo de pessoas, os crentes que muitas vezes podem fazer papel de religiosos, ou por causa de uma ignorância acerca da fé cristã, acerca do caráter da salvação, que é uma obra soberana da graça, eles querem acrescentar alguma coisa, a fim de serem abençoados, aprovados por Deus, mas não estão sendo nada mais, nada menos que religiosos. Então, a mensagem expõe os não convertidos, como também adverte os convertidos a não serem religiosos, a não cair na religiosidade. Religioso, um sinônimo aqui muito simples, muito comum, é aquele que se apega em atitudes externas, se apega mais nos costumes do que na verdade ou no próprio Deus. E vamos ver o que Jesus identificou aqui, nesse texto, como tradição e religiosidade, e rejeitou. Então o Senhor vai fazer a descrição desse grupo, e Ele vai identificar o que é tradição, o que é religiosidade, e vai rejeitar. Então vamos ver alguns pontos aqui dos religiosos. O primeiro ponto aqui, eles são marcados pela hipocrisia, versos 1 a 3. Então falou Jesus à multidão, seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso é muito comum do religioso, ou das falsas religiões, ou das seitas. Elas são marcadas pela hipocrisia. O que é hipocrisia? Eles se ocupam e se importam de impor regras sobre os outros, leis sobre os outros, costumes sobre os outros, mas eles mesmos não praticam o que impõem sobre os outros. Eles gostam de julgar, apontar o dedo, acusar, impor, mas eles mesmos não cumprem, não obedecem. Jesus chama isso de hipócrita, da onde veio a palavra ator. A hipocrisia, no grego, é da onde se originou a palavra encenar, simular,
onde vinham os atores. Então os fariseus eram bons atores, fingiam, impunham, cobravam, questionavam, mas eles mesmos não obedeciam. Nós muitas vezes, porque nós temos a natureza de Adão ainda em nós, mesmo os salvos, muitas vezes somos inclinados a isso, muitas vezes passamos por períodos de hipocrisia. Você já viu o marido que manda a mulher orar, e ele não ora, fica o dia inteiro em casa esparramado, vendo televisão. Quando ela abre a porta, ela sai, quando ela abre a porta e ele vê que ela está chegando, ele se ajoelha. Hipócrita. Cobra dela, mas ele mesmo não faz. Cobra dos filhos, mas ele mesmo não faz. Ou entre irmãos, isso é muito comum. Não veio na oração, não fez isso, não orou, não jejuou, e isso e aquilo, e ele mesmo não pratica. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado para não reparar o cisco no olho do seu irmão e não ver a trave que está no seu. Cuidado para não exigir daquele aquilo que você mesmo não faz. Cuidado para não ser um fariseu.